Telespectadores, bloco número 3. Um advogado desses jovens, muito elegante, muito detalhista e, segundo ele me disse, extremamente exigente, extremamente correto, extremamente profissional, assim como o Geninho. Eu sou extremamente profissional, eu sou extremamente exigente, extremamente correto. Eu sou do extremo, sabe? Não tem esse mais ou menos. Ou é profissional ou não é, né? Exigente, muito, sem dúvida. Então, doutor Marcelo Teodoro, né? Que é especialista nas áreas civil, previdenciário e trabalhista. E ênfase na área civil, família e sucessões. Família e sucessões. E Geninho, é a minha primeira vez em televisão. Estou um pouco assustado com as câmeras. Eu falei, fique tranquilo, você está em casa. Sinta-se em casa. Obrigado, Geninho. Obrigado pela oportunidade. Meu vizinho de Nuno Alberto. Obrigado. Meu querido, o assunto é adoção. Telespectadores, o que é adoção, onde e como se pode recorrer a ela? A adoção é um instituto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, também no nosso Código Civil. No Código Civil para maiores de 18 anos, no Estatuto da Criança e Adolescente, com as alterações da lei de adoção no ano de 2009, então lá no Estatuto nós temos todos os procedimentos para que seja efetuada a adoção, né? E essa adoção, ela nada mais é do que dar oportunidade para um ser humano exercer o papel de pai ou mãe de um adolescente ou de uma criança. Mas é um processo demorado, complexo, complicadíssimo? Não é complexo, não é demorado. Mas lembrando que, muitas vezes, como diante da peculiaridade da situação, geralmente é necessário que o serviço social, né, representado da comarca, representado pelos assistentes sociais e psicólogos, muitas vezes após a adoção, o registro, né, a regularização do registro civil daquele adolescente ou daquela criança, muitas vezes o serviço social do fórum ele continua atuando no caso, né? Então, mesmo que o processo já tenha prolatada a sentença, né, transitado em julgado, o serviço social do fórum ele acompanha para saber se realmente aquela adoção se ela ensejou a um sucesso ou não. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Pode-se registrar uma criança como filha sem recorrer ao juizado da infância e juventude? Não pode, Geninho. Esse ato de recorrer ao cartório, né, que é o chamado adoção à brasileira, ela é vedado por lei no nosso país. E ponto final. E ponto final. O que eu quero chamar a atenção dos telespectadores para deixar bem claro o que é essa situação, ou seja, de adoção à brasileira. Adoção à brasileira, Geninho, é quando uma pessoa, sabendo que a mãe não tem interesse em criar o filho, ele começa a se preparar, né, ajuda financeira junto à mãe, já objetivando, após o nascimento, a ter a criança consigo, né? E o que essa pessoa geralmente pode, o que faz, e a pessoa não sabe que está cometendo um crime? Ele se apresenta ao cartório de registro civil, depois que a criança nasceu, né? Então a pessoa comparece no cartório dizendo que aquele filho é dele, né? Que aquele recém-nascido é dele. Então esse é o chamado de adoção brasileira. Isso é crime, isso não pode ser feito. Por que isso muitas vezes acontece? Porque a maioria das pessoas que estão nos cadastros, que constam nos cadastros, na fila de espera, elas têm o único interesse, no caso, na adoção de um recém-nascido. Então, isso em todas as comarcas, muitas crianças após os 2 anos, adolescentes, mas a maioria dos casais ou das pessoas interessadas, elas têm interesse num recém-nascido. E não tem recém-nascido para todos.
né? Então, às vezes, muitas vezes, eu recebo consulta no escritório, pessoas perguntando dessas situações. E eu alerto todos os que me procuram, não faça isso, porque isso é crime. Se for descoberto, a pessoa vai sofrer um processo criminal e tem mais. É um ato que pode ser anulado. E a pessoa depois, que a criança, depois que a mãe passa por aquela dificuldade, porque se ela não tem interesse em criar o filho, ela pode no futuro mudar de ideia, né? E aí como que fica a situação da criança, né? Que Uma pode confusão. Descobrir, vai ficando uma confusão, né? Então, é o jeitinho brasileiro, não, tá fora. Concluída a adoção, existe a possibilidade de os pais adotivos perderem o filho para os pais biológicos? Veja bem, a adoção lícita, de acordo com a lei, é aquela que a pessoa ela tem que se dirigir à infância e juventude, né? Aqui em Franca nós temos o cartório da infância e juventude, né? Então ela vai fazer uma inscrição, passar por todos os trâmites legais, né? Essa pessoa não basta se inscrever, é necessário atender os requisitos que a legislação exige. Então, uma vez inscrito, ela deve levar os documentos dela pessoais, comprovantes de renda, certidões negativas, né, tanto nas certidões no âmbito criminal, quanto até mesmo no âmbito civil, comprovar o seu estado civil, né, e aí no cartório ela vai passar por uma entrevista junto ao serviço social, né, para saber se realmente essa pessoa tem ou não possibilidade de chegar até o final de uma adoção. Tudo, né? Oficialmente. Tudo oficialmente, né? Então, ou seja, uma pessoa, depois, o motivo dessa exigência do legislativo, que o nosso legislador estipulou na lei de adoção em 2009, qual é o motivo? A adoção, ela é irreversível. Uma vez adotado, a pessoa não tem como mais desmanchar todo aquele trabalho feito. Então, ou seja, para que seja realmente, ao final, por sentença, decretada a adoção, é necessário passar por todo esse processo para que tenha certeza que o menor, seja criança ou adolescente, esteja realmente respaldado de tudo isso, né? Então, ou seja, se caso, já que ela é irreversível, caso a mãe desse menor se arrepender no futuro, não tem como reverter a situação. Então, é um procedimento. Aqueles que procuram o procedimento legal, é um procedimento totalmente seguro. Não há possibilidade de reversão. Exato. Quem pode adotar? As pessoas, no nosso Código Civil de 2002, a maioridade, ele define a maioridade com 18 anos, Egininho. No nosso Código Civil de 2016 era 21 anos. E hoje em dia ainda tem, né, apesar que o código já não é tão novo assim, ele é de 2002, as pessoas ainda têm algumas dúvidas com referência a 21 anos ou 18 anos, né? Mas então eu quero deixar bem claro, a maioridade é com 18 anos. Então veja bem, uma pessoa maior, capaz, com 18 anos, ela já tem condições... Solteira ou casada? Pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser homoafetivo, heteroafetivo. Homoafetivo, pode também, no caso, separado judicialmente, ou divorciado, a pessoa pode ser viúvo. Todas as pessoas, ou seja, no quesito idade, a questão do Estado Civil não interfere. Eu não sabia. Isso. Então, a pessoa, ela é óbvio que não basta ter idade, né? Vamos imaginar a questão. Se tem por 18 anos, muitos telespectadores agora provavelmente estão pensando, se uma pessoa com 18 anos pode adotar, existem adolescentes com 14, 15 anos. Será que pode adotar uma pessoa de 14, 15 anos? Não geraria poderíamos ter uma confusão, né? Então, para isso, o legislador fixou a diferença de idade.
nós temos a diferença especificada no Brasil é de 16 anos. Então, logo, uma pessoa com 18 anos, ela pode adotar uma criança de até 2 anos. Né? E assim por diante. Não existe, nós não temos limite de idade. Né? Então, mesmo uma pessoa na terceira idade, ela pode adotar. É óbvio que, apesar de ter o requisito, essa situação é analisada, não é mesmo? Porque uma pessoa já na terceira idade, adotando um recém-nascido, né, isso poderia trazer algumas complicações no desenvolvimento do recém-nascido. Né? Então, essa questão também, ou seja, a pessoa pode preencher os requisitos, mas não é pelo fato dela ter preenchido os requisitos que, obviamente, o direito à adoção é líquido e certo. A situação deve ser analisada caso a caso. Caso a caso. Avós e irmãos da criança também podem adotar? Essa pergunta eu sempre recebo no escritório, né? Se avós, irmãos podem. E a questão eu posso dizer que até é óbvio, ou seja, avós e irmãos estão impedidos da adoção. Porque, veja bem, Gininho, um avô adotando seu neto, obviamente ele passa a ser o quê? Pai do neto. E se ele tem filhos, então o filho se igualou ao pai. Então o filho passou a ser irmão do próprio pai. Né? Então, veja bem, por isso que a legislação veda. E o mesmo ocorre, o mesmo raciocínio com os irmãos. Né? Muitas vezes os pais, às vezes os pais decidem não criar aquele filho e um dos irmãos vão adotar, né? Decidem adotar. Então, isso é impedido, né? A legislação não permite, porque um irmão do pai passa a ser pai do sobrinho. Nossa, e aí que situação seria? Né? Então, nesses casos específicos, Gininho, o procedimento é da guarda. Deferir a guarda. É o melhor procedimento. Não a adoção, mas e sim a guarda. A guarda. Elegante, doutor Teodoro, Marcelo Teodoro. Obrigado. Elegantíssimo. Uma pessoa proveniente de uma adoção tem o direito de saber quem são seus pais biológicos? Sim. É um direito da pessoa, mas esse direito ele se inicia aos 18 anos. Muitas vezes, essas situações, o pai e a mãe, ela no decorrer da criação dessa criança, do adolescente, é muito comum a dúvida. Devo falar ou não que o filho é proveniente de uma adoção? Né? Aquele temor de uma revolta. Mas então já está taxada a coisa como 18 anos, é isso? Está taxado o direito dele, ele como pessoa, a pessoa, o adotado. Ele, mesmo que se os pais omitiram essa informação, ele pode procurar o judiciário a partir dos 18. Mas não há nenhum empecilho dos pais comunicar. Perfeito. Né? Esta aqui, filhos adotivos e filhos biológicos. Existe alguma diferença? Perante a nossa legislação, eu estou dizendo com referência no âmbito jurídico, não existe diferença nenhuma. Não há diferença entre filho adotivo e filho biológico. Adotou. Os direitos sucessórios são os mesmos. Os mesmos. Né? Direitos civis se equiparou, não existe diferença nenhuma. O objetivo do legislador é justamente esse, equiparar de forma igualitária. Perfeito. Né? Essa daqui, a morte do adotante estabelece o poder familiar dos genitores biológicos. Olha, a questão como eu já havia dito, a adoção, ela por si só, ela é irrevogável, né? Então, a adoção desvincula de forma totalitária o vínculo do filho, daquela criança ou adolescente com a família biológica. Então, se por acaso
os adotantes, em caso de falecimento, não há possibilidade alguma dessa criança ou adolescente voltar para a família biológica. Mas se morrer todo mundo? Aí passa para um novo processo de adoção. Uau. Né? Outras familiares, aí existe a questão da família extensiva, que são irmãos, tios, avós, Entendi. que podem requerer a guarda. A guarda. 10ª, todas as crianças ou adolescentes que estão em acolhimento institucional ou familiar podem ser adotadas? Nem sempre, Gininho. É muito comum a visita a esses lares, a esses institutos, e muitas vezes tem-se uma noção de que aquelas crianças que estão ali, que estão naquele abrigo, elas estão disponíveis para adoção. Muitas vezes, elas estão ali pelo fato de que os pais estão sofrendo por algum procedimento jurídico, né? Por exemplo, maus tratos, e aí o judiciário solicita o afastamento daquelas crianças dos pais até se resolver a situação. Então, nem todas as crianças nesses institutos, lares, famílias, né, de adaptação estão disponíveis para adoção. Entendi. Né? Muitas vezes, quando se fala em adoção, existe... no caso, a criança, o recém-nascido, que ele é entregue pela mãe, né, pela genitora, pelo fato da mãe ter desinteresse, né, não tem interesse na criação. Então, essa criança, de pronto, ela é encaminhada para a adoção. Mas também existem... isso geralmente acontece na criança acima de 2 anos e adolescência. Crianças que por maus tratos, né, adolescentes que estão sendo maltratados, abandonados pelos pais, e aí também são encaminhados pela adoção. É um procedimento diferente, né, litigioso, porque nesse caso o pai, aí passa a ser um processo litigioso. Os pais têm direito à defesa, né, ao devido processo legal, e ao final eles perdem o pátrio poder, né, que hoje em dia, ou seja, o direito à família, e o serviço social do fórum, ele vai analisar se realmente a família, ou seja, tios, avós, têm disponibilidade em permanecer com esses adolescentes, com essa criança. Em caso, se não houver interesse, aí nesse caso é encaminhado pela adoção. Vocês perceberam, nós encerramos, meu querido. Infelizmente o tempo aqui voa. Na dúvida, minha gente, falem com o causídio, com o advogado ou advogada. Enfim, tirem suas dúvidas para que não permaneçam dúvidas e problemas, porque problemas advirão e dúvidas advirão. Procurem o advogado e tirem todas as dúvidas para que tudo fique pré-claro e cristalino, para que não haja problemas a posteriori. Meu querido Dr. Teodoro, satisfação recebê-lo aqui, viu? Satisfação toda minha. Sucesso. Obrigado. Na sequência, lição de vida, e encerramos o programa desta semana.